O brasileiro sofre com uma das mais altas cargas tributárias do planeta. Em tese, isso lhe garantiria um atendimento de saúde universal e decente. Mas não. Só em 7 capitais, mais de 170 mil pessoas terão de esperar até 5 anos por uma cirurgia não emergencial. Nos hospitais e pronto-socorros, mais filas e queixas quanto à qualidade do atendimento. E isso não acontece somente no SUS. É o que veremos agora. Muita gente já ouviu falar no SUS, o Sistema Único de Saúde de nosso país. O SUS é um sistema composto por muitas partes e, por mais diferentes que pareçam, tem uma finalidade comum: cuidar e promover a saúde de toda a população, melhorando a qualidade de vida dos brasileiros. Segundo o Ministério da Saúde, o SUS tem 6.100 hospitais credenciados, 45 mil unidades de atenção primária e 30.300 equipes de saúde da família. O sistema realiza 2 bilhões e 800 mil procedimentos ambulatoriais anuais, 19 mil transplantes, 236 mil cirurgias cardíacas, 9 milhões e 700 mil procedimentos de quimioterapia e radioterapia e 11 milhões de internações. Segundo uma pesquisa do IBGE, 61% da população brasileira considera o serviço público de saúde do país péssimo ou ruim. 54% da população brasileira considera o serviço público de saúde de sua cidade péssimo ou ruim. 85% dos entrevistados não perceberam avanços no sistema público de saúde do país nos últimos 3 anos. Mas, em contrapartida com tudo isso, os planos de saúde estão passando por sérias situações, assim como o Sistema Único de Saúde. As operadoras de planos de saúde reajustaram em até 23% suas mensalidades nos últimos 6 meses, para os contratos novos individuais, o que, mediante a situação e o salário mínimo dos brasileiros, é uma situação abusiva. Recorrendo a isso, os usuários dos planos de saúde não podem fazer muito, pois os preços iniciais dos convênios médicos não estão submetidos a um controle da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Portanto, cada empresa é livre para cobrar quanto quiser. Sendo assim, devem continuar pagando caso queiram a segurança do convênio. Diante do caótico quadro da saúde pública, os brasileiros se esforçam para manter planos privados. Em 2010, 26,3% da população compromete parte da renda para ficar longe dos hospitais públicos. O desafio é manter as contas em dia à medida que envelhecem. Aos 60 anos, um assegurado pode ter que desembolsar mais de R$ 700 para manter um plano básico, suficiente apenas para ocupar um leito de enfermaria ao lado de outros pacientes, em caso de internação. A qualidade do serviço também é influenciada pela insatisfação dos médicos que trabalham para o Sistema Único de Saúde. De acordo com o Instituto Brasileiro para Estudo e Desenvolvimento do Setor de Saúde, em média, a remuneração dos profissionais da área pública é metade da paga pela privada. Em alguns casos, a diferença é exorbitante. Uma equipe de 6 profissionais recebe R$ 940 do SUS por cirurgia, enquanto receberia até R$ 13.500 dos planos de saúde. Essa situação pode ser demonstrada através de uma pesquisa feita pelo Conselho Federal de Medicina, onde se mostra que o médico que trabalha com planos ou seguros de saúde atribui, em média, nota 5 para as operadoras, em escala de 0 a 10. Ressalta-se que 5% dos médicos deram nota 0 para os planos ou seguros saúde brasileiros, e apenas 1% atribuiu notas 9 ou 10. Dentre esses médicos brasileiros, 92% dos que atendem planos ou seguros saúde afirmam que sofreram pressão ou ocorreu interferência das operadoras na autonomia técnica do médico. Entre as interferências no trabalho médico, glossar procedimentos ou medidas terapêuticas e impor a redução de números de exames ou procedimentos são as práticas mais comuns das operadoras. E as perspectivas não são boas. De acordo com as estimativas realizadas pelo IDEC e pelo PROCON, se mantidas as atuais condições de reajustes, nos próximos 30 anos, os planos de saúde deverão sofrer reajustes de 126,67%
acima da inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Em outras palavras, esse serviço se tornará proibitivo para boa parte da população que hoje o possui. Apresentamos um quadro comparativo feito pelo IBOPE no mês de janeiro deste ano, onde temos uma noção de como anda a situação entre essas duas áreas da saúde em nosso país. Como vemos na tabela, 68% dos brasileiros utilizam o SUS, contra apenas 24% que utilizam planos de saúde, sendo que apenas 48% dos usuários do SUS estão satisfeitos. Contrapartida, 63% dos usuários dos planos de saúde são satisfeitos. Como vemos na tabela, a nota média dos hospitais é de 5,7 para o SUS, contra 8,1 para planos de saúde, numa escala de 0 a 10. E a nota média geral dos profissionais é de 6,3 para o SUS, contra 8,2 para os planos de saúde, também numa escala de 0 a 10. Dentre essas comparações, percebemos que a diferença entre notas e percentuais não é muito grande. Nas reclamações, temos a mesma situação. As mais comuns nos planos de saúde, segundo pesquisa do Datafolha, estão relacionadas à demora no atendimento ou nas filas de espera de pronto-socorros, laboratórios e clínicas. O número de opções entre médicos, hospitais e laboratórios também foi alvo de reclamações, pois, segundo os usuários, o número de opções desses são poucas. A dificuldade de marcar consulta e o descredenciamento do profissional médico, junto do excesso de burocracia para a autorização de exames ou liberação de guias, inclusive internação também, são alguns dos obstáculos de quando se tem um plano de saúde. Analisando a situação como um todo, percebemos que não se sai na vantagem, tendo um convênio ou não. Exemplo disso são os usuários que recorreram ao SUS por conta da negação ou restrição de algum serviço dentro do seu plano de saúde. Diante da situação em que a saúde no Brasil está se demonstrando péssima, podemos afirmar que o nosso dinheiro está sendo bem utilizado? As famílias brasileiras financiam a maior parte das despesas de saúde no país. Segundo dados do IBGE, do total gasto de 2007, cerca de 128 bilhões de reais vieram dos bolsos dos cidadãos, ante 93 bilhões de reais provenientes do setor público. Frente a esse quadro, cresce ainda mais a importância da discussão acerca do sistema público de saúde, alimentando com o dinheiro que sai do bolso do contribuinte, mas que, em geral, não trata bem esse cidadão. Em última análise, os desafios enfrentados pelo SUS são políticos, pois não podem ser resolvidos na esfera técnica. Só poderão ser solucionados com os esforços conjuntos dos indivíduos e da sociedade.